Mais uma grande oportunidade de falar do nosso Senhor. Dê um like, compartilhe, participe, se inscreva no canal. Essa mensagem pode ser levada para outras pessoas que dependem da graça desse Deus para aparecerem, para reviverem, para brilharem. Então não perca tempo, se inscreva, dê um like e compartilhe essa mensagem com quem precisa sempre de um renovo. Evangelho de João, capítulo 9, de 1 ao 7, vai nos trazer uma mensagem de cura. Uma mensagem onde Jesus, mais uma vez maravilhoso, mais uma vez autêntico, mais uma vez trazendo uma palavra de cura sem enxertos, sem mistura, sem nenhum tipo de aprisionamento do mundo, trejeitos. O contexto todo dessa mensagem, dessa palavra, é Jesus terminando um assunto com os judeus, aonde ele diz que ele não fala dele mesmo. A glória dele está na mão de outro, porque ele executa o trabalhar de Deus. Ele executa um plano do Senhor. Então ele não se gloria. Jesus disse que aquele que guardar a sua palavra não vai morrer. Aqueles homens se escandalizam com isso, dizendo até Abraão e os profetas morreram. Eles trazem uma comparação para querer humilhar Jesus, porque Jesus ali era soberano com aqueles homens. Não só ali, mas em todo o tempo Jesus é soberano. Mas naquele contexto, aqueles homens quiseram usar a fama de Abraão e dos profetas do Velho Testamento para humilhar Jesus. Jesus é bem claro, dizendo àqueles homens que se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é de nada. Vós não conheceis, mas eu conheço e digo que não conheço, que Deus não conhece os mentirosos. Vocês não conhecem o meu Pai, Deus, e Ele também não conhece os mentirosos. E se vocês disserem que conhecem o meu Pai, é mentira, diz Ele. Como vós, mas conheço e guardo a sua palavra, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou. Quando Jesus diz essas coisas, aqueles homens, aí eles ficam irados, porque eles dizem, esse homem está louco, ele tem demônios mesmo. Aonde que esse homem viu Abraão? Abraão morreu há muito tempo. Esse homem não tem 30 anos. Aqueles homens ficaram escandalizados. Disseram, pois os judeus ainda não têm 50 anos. Como viste Abraão? Por favor. Aqueles homens dizem a Jesus, por favor, não diga essas coisas. Você não tem nem 50 anos ainda. Abraão já morreu faz muito tempo. Jesus se referia que ele sempre esteve. Existiu uma hora e um momento para ele aparecer nessa terra. Mas Jesus sempre existiu ao lado de Deus. Então ele diz, Abraão sabia da minha vinda e quando soube, ele se alegrou. Jesus encerra aquele ponto. Passando Jesus por um outro lugar, ele viu um homem cego de nascença. Aquilo foi motivo para milhões de perguntas dos seus discípulos para com ele. Os discípulos de Jesus disse, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Para quem? Por que nasceu cego?
As dúvidas dos discípulos são compreensíveis, porque se fosse eu e você que estivéssemos do lado do Mestre Jesus, aonde nenhuma pergunta é problema, e sim uma solução. Jesus tinha respostas para tudo. Então os discípulos querem arrancar tudo que pode de Jesus e perguntam a ele: quem pecou? Ele ou o pai dele? Eles falam isso porque no Velho Testamento existe um versículo que diz que toda transgressão do pai e da mãe visitará até a 4ª geração de filhos. Então eles dizem: quem pecou? Ele ou o pai? Verso 3: Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Teria que acontecer para que nele se manifestasse as obras de Deus. Não existe muita dúvida aqui. Jesus, logicamente, estava falando dele, do momento dele, do momento daquele homem encontrar Jesus naquele lugar, naquela época, naquele ano, naquela hora. Existe um tempo para tudo, porque existe um plano. Se existe um plano, existe um Deus. Se existe um Deus escritor, existe um Deus todo-poderoso que rege tudo e todos. Jesus começa ali a desenrolar. Verso 4, Jesus vai dizer: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. Isso é um recado para mim e para você. Jesus foi bem claro dizendo: de dia vou trabalhar e à noite vou descansar. Isso é um recado para aqueles homens e mulheres que só pensam em trabalhar. Em Eclesiastes 3 diz que existe tempo para tudo nessa terra. E ali está se referindo que há tempo para você estudar, há tempo para você orar, há tempo para você ler a Bíblia, há tempo para você frequentar qualquer igreja, há tempo para você estudar, fazer uma faculdade, há tempo para tudo nessa terra. Jesus é bem claro, ele podia trabalhar de dia e de noite, mas Jesus diz: a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. Existem milhões de contextos aí, mas Jesus tem um propósito com essas palavras. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está dizendo: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora, é lógico que o exemplo que eu dei, o contexto que eu dei foi para nós. Mas agora deixa eu pegar o contexto de Jesus. Jesus diz que ele tem que trabalhar de dia porque à noite ninguém pode trabalhar. E logo em seguida, olha o que ele diz. No verso 5. Enquanto estou nesse mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus não falava nada por acaso. Jesus agora diz no verso 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque ele era a luz do mundo. Ele continua sendo a luz do mundo. Sem a luz de Jesus, sem as obras de Jesus, a escuridão do mundo toma partido na sua vida. Não pense você que você consegue parar. Ninguém consegue parar nessa vida. Ou nós avançamos, ou nós regredimos.
Nesse meio termo, nesse espaço tão pequeno, que é o seu momento de pensar e os momentos de regredir e de avançar, eles estão vinculados nesse meio tempo. Então você tem que tomar uma decisão de querer regredir para que Deus possa pegar nas suas mãos e te ajudar rumo à luz. Porque quando o esforço vem rumo à luz, tem um propósito. Mas quando nós pensamos ou quando nós carregamos nossos dias de 500.000 obrigações, e aí não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para frequentar nenhuma religião, nenhuma igreja, não temos tempo para nada, só para trabalhar, só para correr atrás do dinheiro, de carros, de casas, de bens. Quando nós se perdemos nesse contexto, quando nós não direcionamos tudo para Deus, para a luz de Jesus, nós paramos na escuridão das trevas, aonde a regressão é questão de tempo. Verso 6: Tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez o lodo, ajuntou esse lodo e colocou nos olhos desse cego. Jesus, nesse versículo, ele comprova o porquê ele disse lá em cima, no verso 2, quando os discípulos perguntaram para ele quem pecou, se eram os pais ou era esse cego. Jesus, no verso 3, respondeu para os seus discípulos lá em cima: ninguém pecou, nem ele nem o pai dele, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Agora descemos para o verso 6. Olha o que Jesus faz. Pensa comigo se não está tudo programado na minha vida e na sua vida. Mas não pense você que se você cruzar os braços, apenas cruzar os braços, achar que vai cair tudo no seu colo, não vai. Como um trabalho que eu tenho que desempenhar uma função durante 6, 7, 8, 9, 10, até 12 horas, para chegar no fim do mês, depois de 30 dias, eu obter o meu salário. É a mesma coisa numa vida espiritual. Com Deus, existe um preço do trabalho, existe um pagamento. Se você cruzar os braços, a comida não cai na sua panela. As parcelas do seu carro não são pagas, as parcelas da sua casa não são pagas. Então existe toda uma sincronia do nosso Deus no dia, no sol, na lua, na noite, no vento, no calor, no frio. Uma sincronia completa e perfeita, girando em torno de uma verdade. A verdade é que Deus é o dono da sincronia e da ação perfeita. Então ele programa tal dia, tal hora, tal país, tal cego, tal momento. Como pode fazer na sua vida, como pode, e às vezes está escrito na sua vida o que vai acontecer, o encontro com Jesus, aonde vai ser, por que vai ser. Mas nós não podemos cruzar os braços, temos que procurar essa luz chamada Jesus. Jesus untou, cuspiu no chão, fez uma massa de barro, amassou e colocou nos olhos do cego.
Talvez, se nós estivéssemos lá, teria parecido estranho. Por mais perfeito que Jesus teria soado estranho. Ele cuspiram no chão, juntaram barro e colocaram nos olhos do cego. Talvez se o cego enxergasse, talvez se esse enfermo tivesse uma outra enfermidade e ele enxergasse bem, talvez ele crucificaria Jesus. Mas até a sincronia do padrão e da enfermidade sincronizaram, porque aquele homem era cego e não enxergava nada. Então Jesus faz toda essa manobra entre céu e terra e santidade. A santidade de Jesus, a saliva santa de Jesus, vinda do céu, tocando na terra e acontecendo milagre. Jesus coloca nos olhos daquele homem e no verso 7, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Eu já disse que tudo tem um preço, e eu quero explicar essa parte que é fundamental. É a parte mais importante da passagem. Resumindo tudo, uma aplicação para você e para mim. Jesus não passou por acaso naquele lugar. Jesus não passou por acaso com os discípulos. Na minha visão e interpretação, já estava tudo combinado. Jesus passaria lá, encontraria ele lá, e tudo isso foi possível porque Jesus se preserva santo até então. E cai tudo de graça no colo de Jesus? A palavra diz que Jesus orava noites inteiras. Jesus persegue e conclui e está executando a sua missão, que era passar naquele lugar. Então eu trago uma outra reflexão para mim e para você. O plano de Deus tem suas partes, aonde talvez você não seja o ator principal, aonde talvez você seja apenas aquelas pessoas que servem apenas de ilustração em uma cena. Talvez nós somos os discípulos que só olharam e perguntaram. A nossa parte talvez é só olhar e presenciar o milagre. Jesus vem, passou naquele lugar, encontrou aquele cego, ouve a pergunta, ele respondeu. Ele responde, ele ensina os discípulos dizendo, antes mesmo do milagre, Jesus ensina primeiro aqueles discípulos dizendo, tudo isso tem que acontecer. Convém que tudo isso aconteça para que se manifeste nele as obras de Deus que eu, pela minha perfeição, Jesus, farei. Talvez a situação da sua vida tenha que ter chegado aonde está. Está horrível! A sua vida está horrível, ela está muito horrível, está tudo dando errado. Mas tem que chegar nesse contexto. Porque só quando nós ficamos cegos como esse homem, só quando nós apodrecemos, só quando nós vemos as nossas falhas, só quando nós cansamos de errar, de tropeçar e de pecar, só quando nós perdemos completamente a visão, Jesus chega para te abençoar. Mas primeiro ele ensina como deve ser feito.
Jesus faz toda a manobra perfeita, aonde ele tem uma saliva de um homem que veio do céu. Saliva essa que ele gospe na terra. Se tem um vínculo, perfeição, céu e terra. Milagres aconteceram, Jesus deu a visão àquele homem. Mas o ponto mais importante dessa passagem é que aquele homem foi obediente, teve fé, confiou em Jesus e foi lavar os seus olhos. E depois ele enxergou. Talvez Jesus esteja falando com você já faz muito tempo. Mas você não tem fé para acreditar. Você não tem fé para confiar. Você não pode acreditar nesse Cristo que faz milagres de um jeito que os nossos olhos não podem enxergar. Talvez tudo esteja acontecendo porque está faltando você ser fiel. Confiar nesse Deus maravilhoso. Confiar nesse Jesus que tudo faz, que tudo aplica, que tudo explica, que tudo multiplica. Esse é o Jesus. Fique com Ele, confie nele, ame a Ele e Ele mostrará para você.